E nós estamos aqui para dizer em alta voz: te amamos, Jesus. Que a nossa vida seja expressão desse amor, não apenas um discurso dos nossos lábios, mas que seja de fato uma maneira de viver. Nós queremos demonstrar o quanto te amamos, vivendo para ti. Que no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, sejam demonstrações, declarações de amor a ti. Como eu trato as pessoas, como eu respondo às circunstâncias da nossa vida, como nós, ó Pai, agimos com propósito, como nós nos consagramos, nos separamos a Ti. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor de Senhores. Bem forte, bem forte. A Ele toda a honra, toda a glória. Cordeiro entronizado, a Ti, Jesus, bem forte. Glória a Deus. Fala para Jesus aí o seu amor por Ele. Fala: te amo, Jesus. Aleluia, aleluia. Cumprimenta pelo menos 5 pessoas capazes do Senhor. High five aí, Rodrigão. Vamos uma guitarra invocada. Simone, paz. E aí, Brunão, Leandro. Tendo feito isso, pode se sentar. Eu olho para um vídeo como foi esse, né, da retrospectiva, e fico vendo o quanto Deus fez por nós esse ano. Quantas pessoas Deus tirou das drogas, reestruturou casamentos, gente que estava sozinha, descobriu que tem família. Quantas pessoas estavam indo para o inferno como nós estávamos, um dia da nossa vida foram ligadas, reconciliadas com Deus através de Jesus. Então para nós é uma alegria muito grande chegar ao último domingo do ano para celebrarmos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E quando a gente chega nessa época do ano, normalmente a gente faz balanço, não é isso? Então a gente pensa: poxa, a última semana do ano, você parou para pensar nisso? Que para virar o ano nós temos apenas mais alguns dias, 4 dias aí pela frente. Então hoje 29, falar nisso é aniversário do Lucas. Cadê o Lucas? Está aí o Lucas? Dia 29, um dia especial para tomar decisões, porque ainda há alguns dias que você pode agir para começar bem o ano que vem. Todos nós fazemos balanços, fazemos avaliações, e algumas delas boas, outras não tão boas, algumas trágicas, das escolhas ruins que fizemos pelo ano, por aquilo que deixamos de realizar no Senhor. Às vezes a gente pensa que agradar a Deus é apenas deixar de fazer coisa que não presta, mas na verdade Deus nos chama à virtude, ou seja, é dar materialização, encarnação naquilo que é bom. Então muitas vezes a gente se contentou em sair do Egito. Lembra quando o povo saiu do Egito? O povo saiu do Egito, mas muitos de nós, apesar de termos saído da escravidão, ainda não vivemos na terra da liberdade, da plenitude. Muitas pessoas estão vivendo uma vida menor do que aquela que Deus tem preparado para nós. E estão acomodados, porque olham para trás e dizem: já melhorei muito. Mas não trata de olhar para a nossa vida e comparar o que éramos com o que estamos sendo transformados para ser. Nós precisamos olhar para aquele que é o bom, o perfeito, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos olhar para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, nós nos adequamos àquilo que Ele tem para nós. O texto que eu tenho para compartilhar hoje, que vai falar sobre consagração, porque afinal de contas é justamente esse momento do ano, né, que a gente pensa: bom, eu quero terminar bem, mas acima de tudo eu quero começar bem um novo período da minha vida, um novo tempo da minha vida. E nada melhor do que essa virada de ano para nos comprometermos, para fazermos pacto com Deus daquilo que queremos de fato vivenciar na presença dEle, de maneira que a nossa vida seja frutífera, seja útil
nas mãos de Deus. Quem quer ser útil nas mãos de Deus aqui? A Bíblia diz que quem deu fruto, e às vezes você olhando sua vida, fala assim, minha vida foi produtiva. E recentemente a gente foi para Goiânia e tivemos o privilégio de ir numa chácara de um irmão lá, que é uma chácara que tem vinhedos, então tem a plantação, os parreirais, de uva, e estava carregadinho de uva. E é interessante que, para que a uva seja boa, é preciso podar a videira, e muitas vezes remove alguns cachos, para que os cachos que ficam no pé, possam ainda ser melhores, conter mais açúcar, para produzir uma boa uva. E a Bíblia diz para mim, para você, que aquele que dá fruto, Deus poda para dar mais fruto ainda. Ou seja, às vezes a sua vida foi frutífera até aqui, e Deus diz, então eu vou te preparar para uma estação ainda mais produtiva. É necessário que haja poda, e ninguém gosta de poda, porque poda dói, poda tira de nós aquilo que muitas vezes a gente gosta, e Deus diz, não, mas eu tenho algo melhor. Mas como normalmente a gente desconfia das intenções de Deus, a gente fica imaginando que aquilo que Deus está removendo da nossa vida vai fazer falta, e Deus diz, não, é porque você ainda não recebeu tudo aquilo que eu tenho para você. O ano novo que se avizinha é uma ótima oportunidade. Imagina um livro em branco, páginas em branco, em que a gente pode escrever uma nova história, em que a gente pode projetar os sonhos de Deus para nós num novo período, numa nova etapa da nossa vida. Nós precisamos preencher esse novo livro com aquilo que Deus quer escrever através de nós. A Bíblia diz que eu e você somos cartas vivas endereçadas à humanidade. Somos eu e você o sinal visível daquilo que Deus quer para a vida da humanidade. Ou seja, para que essa vida e essa carta e esse livro de páginas em brancos seja escrito com intensidade, nós precisamos do grande autor da vida, nós precisamos de Deus na nossa vida. Ou seja, qualquer coisa que eu e você planejarmos a partir de nós mesmos, não alcançará a plenitude daquilo que Deus já planejou para nós. Então a nossa oração não é para convencer a Deus a respeito dos bons planos que eu tenho para o ano que vem. A nossa oração é para que a gente entre na dimensão do eterno, daquilo que Deus já preparou para nós, e possamos alinhar a nossa vida na direção que Ele já escreveu para a vida de cada um. E esse é um momento crucial, virada de ano. Um momento novo que vai apresentar um ciclo, de um ciclo que se encerra e um ciclo que se inicia. Então imagina, talvez o que precisa se encerrar na sua vida é a amargura. E só tem uma maneira de encerrar a amargura na nossa vida: liberando perdão. Mas liberar perdão muitas vezes vai contra o nosso orgulho, porque muitas vezes a gente diz, se eu perdoar eu vou ser bobo, vou ser tolo, porque essa pessoa fez o mal contra mim e eu não posso perdoá-la, porque senão vai ficar parecendo que eu sou um idiota. Mas a Bíblia diz que quando eu libero o perdão, eu curo o meu coração, porque qualquer raiz de amargura que brota no meu coração vai produzir contaminação, vai destruir a minha vida. Então, se você quer começar um ano novo sem veneno, sem coisas tóxicas na sua vida, é preciso liberar, é preciso pedir perdão, porque talvez você tenha ofendido, você tenha magoado, você tenha traído, você tenha abandonado, você tenha usurpado, e você ainda não reconheceu o seu erro, não se arrependeu dele, e você precisa se arrepender para começar uma história nova. Uma página em branco precisa de uma história nova, zerada. Então é preciso liberar perdão e pedir perdão, para que tudo aquilo que for escrito, seja escrito agora sem mácula, sem manchas, sem sujeiras, sem sangue nas nossas mãos. E eu quero, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala isso, Romanos no capítulo 12, talvez a gente já meditou várias vezes esse ano nesse texto, mas é um texto muito importante para nós nesse momento de virada de ciclo na nossa vida. Romanos no capítulo 12, no verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo, ao escrever aos Romanos, nesse texto, está dizendo para mim e para você: consagrem-se, apresentem a vossa vida, dediquem o seu vigor, seu pensamento, dediquem a sua energia na direção daquilo que Deus tem para você. Quando a gente olha para o que Paulo está dizendo, ao longo da história bíblica, nós vamos encontrar no livro de Deus vários homens que experimentaram, várias mulheres que experimentaram dessa entrega absoluta. Há muita gente que ficou registrada para que eu e você pudéssemos ver como Deus usa gente improvável, como aqueles que ninguém leva a sério, como aqueles que parecem que não têm virtude, e não temos mesmo, mas que a sociedade despreza, e Deus está dizendo: eu quero usar a sua vida, eu quero fazer de você instrumento do meu amor, da minha bondade, da minha misericórdia, para que por onde você passar, o bom perfume do Senhor seja experimentado em você. Então eu quero lembrar hoje de um homem chamado Abraão, e o Abraão foi esse homem que um dia, ao ser chamado por Deus, disse: eis-me aqui. Todas as vezes que a gente vai em Israel, a gente tem o privilégio de visitar um museu que chama Amigos de Sião, que fica lá em Jerusalém. Amigos de Sião conta a história de Israel a partir do chamado de Abraão para construir através dele um povo. Então Abraão é aquele homem, juntamente com a sua esposa Sara, que Deus levanta para construir um povo, para ser chamado de povo de Deus. E quando Abraão é chamado, no capítulo 22 de Gênesis, né, ele começa no capítulo 12, e depois ele percorre toda a história, falando que ia dar filho, que ia dar promessa, e no capítulo 22 ele já tinha tido o filho da promessa, que era Isaac, e agora Deus faz um novo desafio para Abraão, e ele diz assim o texto, 22:1, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e disse-lhe: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. Esse eis-me aqui, a gente aprendeu lá em Israel, é um termo hebraico que fala ineni. Fala comigo, ineni. Que quer dizer eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui não é apenas dizer estou nesse lugar. Eis-me aqui é estou pronto a te obedecer, mesmo não sabendo ainda do que se trata. Seja o que for que o Senhor está me pedindo, Deus, eu vou obedecer. Ou seja, Abraão responde de uma maneira prática, objetiva, que ele está totalmente compromissado, empenhado com a vocação e com o chamado de Deus. Muitas vezes na nossa vida nós seremos capazes de dizer eis-me aqui, quando o chamado de Deus vai de encontro aos nossos desejos e os nossos apetites. Por isso que muitas pessoas estão dizendo: espera um pouquinho, Deus, deixa eu ver primeiro, me explica direito, fala como vai ser. E Deus está dizendo: me obedece, porque o que eu tenho para você é muito melhor do que o que você pode ter para você mesmo. Então o desafio para nós em 2025 é ter essa disposição de dizer: seja para o que for, estou pronto em te obedecer. Será que nós estamos dispostos a fazer essa jornada com Deus no ano que se inicia? Quando Paulo começa, a consagração é um chamado à entrega total. Então quando nós estamos dizendo: olha, eu quero consagrar minha vida, consagração tem a ver com tornar santo, e santo tem a ver com ser de uso exclusivo de Deus, ou para Deus. Então quando nós estamos dizendo santo, eu estou dizendo que eu quero viver uma vida de santidade, eu estou dizendo para Deus que eu quero viver uma vida completamente dedicada à vontade dEle para mim. E não se trata daquilo que me convém, do que eu gosto de fazer, mas daquilo que Deus tem para a minha vida. E resta a mim e a você, para viver a plenitude do que Ele tem para nós, é dizer: ineni, eis-me aqui, usa-me, faz de mim instrumento do teu amor, da tua bondade, por onde quer que o Senhor deseje. E quando a gente olha para isso, nós vimos Paulo chamando, rogo os irmãos pelas misericórdias que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de você. Então cultuar a Deus é exaltar a Deus, é
é proclamar a nossa obediência, nos curvar diante dele. E ele está dizendo que para isso seja plenitude, eu preciso me consagrar plenamente a Deus. Quando Paulo fala sobre isso, e o Antigo Testamento inteiro mostra, aqueles povos daquela época conheciam bem, quando falava de sacrifício, o que vinha à memória deles? Alguém que era colocado no altar, era imolado, era sacrificado, morto, para apaziguar, para ligar o coração dos homens com Deus. Os pagãos sacrificavam pessoas. Deus ensina o seu povo, fazendo com que tragam os animais. Mas agora Paulo propõe algo bem diferente. Ele está dizendo, agora vocês não vão apresentar a Deus um sacrifício de morte, vocês vão apresentar-se como um sacrifício vivo. Ele está dizendo então, ao invés de você dizer que você vai morrer, dar sua vida, você vai viver para. Ou seja, é uma escolha diária no altar de Deus. Viver para Deus é todos os dias me lembrar que eu sou de uso exclusivo para Deus. E portanto, a minha vida precisa proclamar, declarar que eu sou de Deus. E como é que eu vou declarar que eu sou de Deus? Obediência. Ou seja, ouvindo a voz de Deus, obedeço. E muita gente pode dizer, mas não sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para corrigir, para dirigir e para apresentar todo homem e mulher diante de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés, que vai ser a orientação de obediência para mim e para você. Mas muitas vezes a gente não quer viver para Deus. A gente seria capaz até de, como Marte, quem sabe, ter uma morte e ficar livre dessa vida. Mas Deus diz, não, eu quero que você viva diariamente, se lembrando que você pertence a mim. Por isso que muitas vezes ao amanhecer vai ser necessário esmurrar nosso próprio corpo, reduzi-lo à servidão e consagrar a nossa vida a Deus. Por isso que muitas vezes antes de eu falar uma mentira, eu vou ter que pensar, não, eu não sou daqueles que mentem, eu sou daqueles que falam a verdade, porque a minha vida está consagrada a Deus. Quando eu for lá no meu trabalho, eu vou dizer, não, eu não faço para quem faz, para apenas ganhar dinheiro, eu faço com quem faz para Deus, e portanto o meu trabalho vai ser o melhor trabalho. Nas minhas relações, talvez eu vou ter que dizer, bom, até aqui eu posso ir com essa caminhada com meus amigos, a partir daqui significa que é comprometer aquilo que eu sou em Deus, aquilo que eu proclamo ser de Deus, e portanto dessa roda de escarnecedores eu não posso participar. Talvez eu vou ter que dar uma volta para parar de passar na porta da casa da prostituta, para que eu não seja levado pelos meus instintos animais a entrar na casa dela. Eu vou ter que dar uma volta maior para chegar ao meu trabalho. Talvez ao lidar com os meus recursos, com o dinheiro, eu vou dizer, não, antes de tudo, antes de comprar aquilo que eu tenho vontade, eu tenho que consagrar a Deus aquilo que Deus diz que é a minha parte, que é a minha fidelidade, que é a minha marca com Deus. Eu quero declarar na minha vida, para os meus recursos, para as riquezas, que quem manda em mim é Deus e eu sou obediente a Ele. Então eu vou consagrar os meus dias, vou ser generoso na minha oferta, para que eu possa lembrar a mim quem eu sou. Quando Abraão recebe essa coisa, essa voz, Abraão, Abraão, ele estava falando, ele estava prestes a ser chamado por Deus para sacrificar Isaac no altar. Algo que era impensável, afinal de contas Deus condenava, mas o Abraão, ouvindo a voz de Deus, diz, eis-me aqui. E Abraão levou o filho dele para ser sacrificado, ao ponto de amarrá-lo sobre a lenha para poder sacrificá-lo. E Deus intervém e diz, não faça mal ao menino, porque agora sei que você me obedece. Então muitas vezes nós somos colocados à prova, não para que nós sejamos desqualificados, mas para que sejamos aprovados por Deus. Mas muitas vezes a gente fica aborrecido de passar por provas, e Deus diz, eu quero saber o que está no seu coração. Não que Ele não saiba, mas para que nós mesmos possamos saber se aquilo que eu estou dizendo é de fato verdadeiro. Se de fato que na hora que eu sou colocado à prova, eu respondo em obediência a Deus, ou eu vou dizer para Deus, me dá mais um tempo para pensar se eu vou obedecer ou não. Mas o ineni de Deus é, seja para o que for, estou pronto para obedecer. Será que 2025 na sua vida vai ser um ano de obediência e começa 2025 encerrando bem o ciclo de 2024? Porque senão você vai arrastar todas as coisas estranhas a Deus para dentro de um novo período da sua vida, sendo que você poderia dizer, olha, eu estou atravessando esse rio e o que para trás fica para trás, eu vou avançar para aquelas que estão diante de mim.
Por isso que os consultórios de psicólogos, de psicanálise, de terapias, de psiquiatrias estão lotados, gente perturbada. E sabe por que tem gente perturbada? Porque não libera perdão. E muitas vezes estão dizendo, mas eu não consigo, o dia que eu sentir eu vou. E a Bíblia diz, você não vai viver pelo que você sente, você tem que viver pelo que você crê. Não se trata de sentir, de querer, se trata em se submeter à voz de Deus e dizer, então está liberado da minha vida. Consagração é viver uma vida de santidade. Paulo fala assim, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vida de santidade requer rompimento com muitas coisas da nossa vida do passado. E não se trata de acalentar, de dizer, não, eu vou dar conta. Não, muitas vezes se trata de fugir. Lembra-se quando José, lá no Egito, a mulher do Potifar foi atrás dele, queria se deitar com ele, e ela o agarrou, e o que ele fez? Ele soltou e correu daquela mulher. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa correr. Não é hora de você falar assim, não, vem cá, deixa eu te aconselhar, deixa eu orar com você. Não, tem hora na nossa vida que a gente precisa correr. Deus está nos chamando a uma nova história, uma vida nova, uma história nova de transformação, que Deus vai nos moldar como vaso útil nas mãos dele. E Paulo nos chama a esse compromisso. E como é que a gente vai fazer isso? Lá em Filipenses, ele diz, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o seu pensamento? É o que é bom, é o que é puro, é o que tem boa fama, é o que tem virtude, é o que vem do alto? Ou seu pensamento está cheio de maquinação, de pensamentos do passado, de memórias ruins, que você fica lá mexendo aquilo para saber como você vai se vingar, como você vai realizar, como você vai se apoderar daquela pessoa? Deus está dizendo, não é isso que eu quero para você. Encha a sua mente com o que é bom, o que é puro, o que é boa fama. E de novo, como é que a gente vai encher a nossa mente? Leia a palavra de Deus, leia as escrituras de Deus, faça um compromisso, que esse ano eu vou encerrar lendo a Bíblia, eu vou começar o ano lendo a Bíblia, e que agora eu vou me dedicar para que o ano que vem eu leia as escrituras todos os dias, que eu medite nela todos os dias. É isso que vai encher meu coração e a minha mente. Quando Abraão foi chamado, ele teve que romper com coisas. Ele vivia numa cidade idólatra, chamada Ur dos Caldeus, e quando Deus o chama, ele fala assim, Deus fala para ele assim, deixa tudo para trás, sai do meio de seu povo, sai do meio de seus parentes, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E muitas vezes a gente não quer sair do lugar que nós estamos, é confortável, é gostoso, é prazeroso, e Deus está dizendo, sai desse lugar, porque esse lugar vai te matar. Essas ideias, essas propostas, esses hábitos, essas práticas, essas coisas são tóxicas. Você precisa se livrar delas para receber aquilo que eu tenho para você. Porque essa consagração nos conduz à vontade de Deus. Por isso que Paulo diz, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma vida de consagração nos levará a viver o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós, irmão? Planos de paz, de futuro melhor. Nem olhos viram, nem jamais subiu o coração dos homens o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo está escrevendo, é bom, é agradável, é aquilo que Deus tem para você. É perfeito. Quem está disposto a dizer ineni? Ou seja, experimentar o que Deus tem para a nossa vida. E Deus experimentou. Deus fez de Abraão pai de nações, um homem amortecido, ou seja, impotente sexualmente, uma mulher estéril. Deus os chama para fazer deles um povo, uma nação. Deus muda o nome da mulher dele, que era Sarai para Sara, que quer dizer mãe de nações, de povos. E Deus diz, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, olha a areia do mar, se você puder contar, assim será a sua descendência. Ele está dizendo, Abraão, eu tenho uma promessa para você, olha para nós, filhos de Abraão. Bilhões de pessoas nesse planeta hoje confessam que Jesus é Senhor. Significa então, que aquela promessa de Deus para Abraão se cumpre na nossa vida hoje. Mas é preciso que assim como nosso pai Abraão, que é chamado o pai da fé, nós possamos também dizer o quê? Ineni, eis-me aqui. No Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e no mais Ele fará. E fará sobressair sua justiça com a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Confia o seu caminho ao Senhor, confia o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida nas mãos de Deus, ouve o que o Espírito de Deus está falando com você, porque santificação tem a ver com o alinhamento da minha vida com as Escrituras Sagradas, tem a ver com ouvir a voz do Espírito e colocar em prática, é obediência. Se tem uma virtude que Deus busca em nós, é obediência. E hoje nós vamos fazer uma aliança com Deus, um pacto, e nós estamos diante da mesa do Senhor, nós vamos comer do pão, tomarmos do cálice, em memória de Deus. É um momento de dizer, Deus tem um pacto conosco, e esse pacto foi em alto preço, porque custou a vida do Filho do Deus Altíssimo. E a pergunta para mim e para você é, diante do sacrifício de Jesus, o sacrifício que Deus requer de mim e de você é coisa alguma, porque agora o que Ele tem para nós é bom. Na história de Israel, uma das coisas que eles usam como um sinal, a gente vai em alguns lugares de Israel, você ganha uma pedra, ou quando você vai lá no cemitério dos israelitas, é cheio de pedra em cima dos túmulos. Essas pedras são memoriais, é como se fosse uma declaração. Há uma história que todos nós conhecemos, quando Josué sai da terra, entra na terra prometida, quando ele atravessa o rio Jordão, Deus dá uma orientação para ele, ele diz assim, ô Josué, você vai tirar 12 pedras do fundo do rio Jordão, e vai empilhá-las na margem que você agora conquistou. E eles perguntam, mas para que essas pedras? Para que esse amontoado de pedras? E Deus diz, para que todas as vezes que alguém passar aqui e perguntar que pedras são essas, você vai poder dizer, aqui o Senhor nos levou à terra que havia prometido a Abraão. Aquela pedra era um sinal. Para virar esse ano, nós vamos fazer um memorial. E nós vamos distribuir para você uma pedra. Só que em vez de ser uma pedra, é um adesivo com uma pedra escrito Hineni. E nesse adesivo, você vai colocar ele num lugar visível. Presta atenção. Isso aqui não tem valor mágico. Isso aqui não vai trazer sorte, não vai dar pão fluido para sua casa. Entende isso? Isso aqui é apenas uma lembrança, uma memória, um memorial, para que você colocar na capinha do seu celular, na geladeira da sua casa, no espelho, no painel do seu carro, seja onde você passar todos os dias, para que durante esse ano você se lembra, eu fiz um pacto com Deus, de dizer sempre para Ele, não importa o que seja o chamado dEle para mim, eis-me aqui. Quem quer fazer esse pacto hoje? Para que o nosso 2000 seja maravilhoso. Então nós vamos fazer o seguinte, a banda sobe aqui, nós vamos distribuir os adesivos e vamos distribuir também a ceia. Então você já vai receber o adesivo e a ceia, e você vai passar o cestinho, você vai passando para o lado, cada um pega um adesivinho e vai passando o cestinho para o lado, não precisa ficar andando com o cesto, apenas entrega na ponta de uma fileira, quem está na fileira segue, cada um vai pegando o seu, alguém do outro lado pega, vamos fazer isso rapidamente, né? Enquanto os irmãos agora fazem a entrega também dos elementos. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração juntos, uma oração responsiva. Talvez você não está habituado aqui, mas quem veio, né, das tradições romanas sabe falar bem isso mesmo. Eu vou ler o texto, eu vou ler a oração e você vai repetir a oração comigo. Eu não sei se nós preparamos para colocar aqui no painel. Se não preparou, eu vou ler com calmamente e você vai repetir comigo. Todo mundo tem que pegar o adesivo, segura ele na mão, não guarda ele ainda não, e pega aí os elementos, o vinho, vamos rapidamente. Você faz a mesma coisa com a bandeja, você passa a bandeja para o seu lado, e vai passando dentro do corredor. Para quem não esteve aqui conosco anteriormente, na ceia, você vai pegar um copinho, esse copinho tem 2 copinhos, um dentro do outro. O pão está no copinho de baixo, é só levantar o copinho de cima, você vai pegar o pãozinho que está embaixo. Alguém serve aqui também o palco, por favor. Tem uma canção que diz,
que a bondade de Deus nos seguirá, né? Então começa assim: te amo, Deus. Te amo, Deus. Fala isso comigo bem alto: te amo, Deus. Vamos cantar isso? E você vai ficar no seu lugar até que todo mundo seja servido. Quem já recebeu do pão e do adesivo, levanta a mão para mim ver. Quem não recebeu? Espera aí. Quem não recebeu o pão, ó, o pessoal se localizar. Aí que está faltando entregar os elementos da ceia. Agora quem não recebeu o adesivo, levanta a mão. Aí tem um adesivo, só esse cantinho aqui lá no fundo, ó. Obrigado. Meu Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Quem não recebeu o elemento da ceia, levanta a mão. Fica com a mão levantada, só para o pessoal ver. Todo tempo, e todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Segura um pouquinho aqui. Quem não recebeu o adesivo? Todo mundo. Quem não recebeu do pão? Todos receberam. Então vamos ficar de pé. Agora é o seguinte: você não é obrigado a fazer a sua oração, e você tem que ter muito juízo na cabeça para fazer ela. Você tem que estar disposto a fazer uma oração de entrega, se de fato você quer entregar a sua vida plenamente para Deus. Se for apenas um momento de ritual, você se assente, não participe disso, fique em paz. Você fala assim: não estou pronto para fazer esse voto com Deus, porque o voto que nós vamos fazer agora é um voto de Ineni, eis-me aqui. Então eu queria que você pegasse o seu adesivo, a pedrinha,